quando o Alê me convidou para fazer a direção artística do Teatro Municipal, eu cheguei com o Plínio na cabeça, eu como artista de rua, que muitas vezes tinha me apresentado na frente, na escadaria do Teatro Municipal, entrando nesse espaço que tem uma conotação tão nobre, tão diferente, eu falei, nossa, aqui tem um caminho de um diálogo entre o lado de fora e o lado de dentro. Esse lado de dentro pertence à população e muitas vezes a população não identifica isso. E eu acho que um canal para isso seria o Plínio. E descobri que já tinha um projeto iniciado de uma adaptação de uma das obras do Plínio para ópera. O João Luiz Sampaio, ele fala assim, Roberto, você sabe que o Leonardo Martinelli está escrevendo uma ópera que é Navalha na Carne do Plínio Marcos. A gente trouxe isso para a direção do Teatro Municipal e o Hugo Pozzolo abraçou essa ideia, encampou, porque tem tudo a ver com a visão de trazer obras de vanguarda para o palco do Teatro Municipal. Logo pensamos em ter uma segunda ópera, porque Navalha não seria suficiente, digamos, para uma noite de espetáculos que geralmente é uma noite de 3 horas de duração, 2 horas e meia. E eu tinha uma estima muito grande por um texto que é o Homens de Papel, do Plínio, porque é um texto muito abrangente que fala da população de rua. Numa apresentação aqui, eu ouvi a música da Elodie Boni, que foi feita em cima de um poema da Conceição Evaristo. E eu percebi como a sensibilidade da Elodie era fundamental para construir uma narrativa que tivesse a identidade do Plínio, mas que não quisesse se moldar nem por uma ideia romântica da ópera e nem por um aspecto popularesco, apelativo, que tinha uma percepção musical muito sutil, muito contemporânea ao mesmo tempo. E aí nós convidamos 2 pessoas que são incríveis do universo do teatro, são militantes, guerreiros, artistas absolutos, que é a Fernanda Maia e o Zé Henrique de Paula. E a gente entrou em absoluta sintonia. E de repente veio o choque da pandemia. O que a gente faz se não dá para fazer? Pisar no teatro pela primeira vez depois de 5 meses, né? Acho que em 30 anos eu nunca fiquei tão longe do teatro. Assim, um tempo tão... Acho que em 30 anos nunca fiquei tanto tempo longe do teatro. Eu acho que a pandemia ela fez com que a gente valorasse as atividades presenciais de uma maneira completamente diferente. A pandemia afetou os espaços de socialização dentro da cidade. E esses espaços de socialização, eles são uma espécie de plasma, né, do próprio tecido social. Esse fluxo de vida que corre pelo tecido social da cidade. Isso ficou mais evidente à medida em que esses vasos sanguíneos ficaram esvaziados, né? Assim que aconteceu, a gente tinha tido uma reunião muito bacana, pela qual a gente ansiava muito, com o Léo Martinelli e com a Elodie. Foi muito curioso quando a gente pensou em dividir as óperas, né? Porque a gente tinha que dividir. E a gente chegou e ele disse, eu acho que eu me daria melhor dirigindo Homens de Papel, porque, modestamente ele falando, porque o Zé é um grande encenador, né? Eu tenho mais experiência com encenação e eu acho que você vai ter mais repertório para trabalhar com os solistas, né? Para o Navalha. Curiosamente, eu acho que essa combinação favoreceu uma ideia do Plínio receber olhares femininos. Navalha na Carne, que é a ópera que eu vou dirigir, a peça estreou em 67, que foi o ano que eu nasci, de um machismo estrutural, em que a mulher está representando o oprimido pelo oprimido. Quando os oprimidos são muito oprimidos, eles ainda oprimem mais alguém. A mulher parece que é a última nessa cadeia alimentar, né? Então, no caso da Navalha, Neuza Sueli, que tem uma fala muito contundente no final, fala, será que a gente é gente? Como essas 2 obras serão contempladas por olhares femininos como lugar de fala, como lugares de fala.
Eu acho que isso se deu de uma maneira muito equilibrada, né? A Elodie compondo Homens de Papel, eu dirigindo Navalha. Esses olhares femininos vão aparecer, não tem como não aparecer. A última mensagem que a gente trocou foi em março, depois daquela reunião que a gente teve, né, para ouvir parte da música da ópera, e a última mensagem que você me mandou foi: só falta o coronavírus estourar no inverno de São Paulo e cancelarem tudo. Tá vendo? É uma mensagem um pouco premonitória, hein, Elodie? Mal sabíamos o que estava para chegar. A gente recebeu quase que um banho de água fria, porque foi há poucos dias, né, do isolamento, da quarentena. Voltei correndo para Portugal. Me encontrei então com 2 filhos dentro de casa, né? E uma ópera para terminar. Mas eu fiquei muito empolgado porque para mim era um grande mistério como fazer essa transposição do suporte literário para o suporte musical, que a gente chama no teatro de embocadura, a embocadura do Plínio Marcos. Isso já é uma expressão, né, no mundo do teatro, dos atores, assim, a embocadura do Plínio Marcos. Por quê? Porque é muito coloquial, porque tem muito palavrão, e eu me lembro que eu fiquei encantado de ouvir os primeiros trechos, assim, fiquei encantado. Acho que o grande desafio foi conseguir se apropriar e perceber, entender os sentimentos realmente do que estava acontecendo. E para mim foi um pouco o fio condutor, assim, captar os sentimentos, né? E eu nunca tinha lidado com coisas tão pesadas, assim, nessa temática, assim. Então isso também foi um desafio, porque se você quer ser autêntica, tem que entrar, né? Nesse tipo de sentimento. Então, às vezes até ecoa em alguma coisa que você nem sabia que tinha ali. Então, isso ali teve que trabalhar isso, né? O uso da percussão, no caso da minha escrita ali, às vezes ele tem um papel como quase de cimento textural, que às vezes é tão insuportável o que está acontecendo que, pelo menos na minha concepção, só a percussão para transmitir tal violência, entendeu? Fiquei muito comovido com aquele solo que você mostrou pra gente também da Nhanha. Da Nhanha, sim. Como diz aquele poema, né? Uma flor nasceu do asfalto. E eu acho que é isso, né? Aquele solo é exatamente isso. Uma flor nasceu do asfalto. Estou com a minha filha, é com H que estou. Estou com a minha fome, estou com a minha dor, estou com os meus sonhos, é com H que estou. Já perdi o dia, não vou perder a noite, vou catar papel na hora que eu quiser. Estou com a minha filha, é com H que estou. Tem algumas pessoas que estudaram Homens de Papel e que acabaram fazendo uma relação entre os catadores de papel da peça e os catadores de papel que se aglomeravam aqui na frente dessa loja de departamentos imensa que, em 67, quando o Plínio escreveu a peça, era uma outra loja de departamentos, né? E aqui na frente do Teatro Municipal era toda uma zona de encontro, vamos dizer assim, dos catadores de papel, evidentemente porque uma loja de departamento desse tamanho gerava muito papelão, né? O papel é uma coisa muito frágil, o papel ele se rasga, o papel ele molha, como material ele é uma coisa frágil. Então é curioso que ele tenha dado esse título para essa peça, fazendo com que pessoas tão endurecidas por uma vida tão difícil, tão dura, sejam chamadas por ele de homens de papel, ou seja,
toda essa casca, toda essa dureza não resiste ao retrato de como a humanidade delas é usurpada delas mesmas, a ponto delas virarem homens de papel. Eu acho que o nosso entendimento é um entendimento do salto da atualidade que elas têm, né? Eu fico realmente muito impressionado como ele conseguiu retratar determinados aspectos daquela sociedade que, se não são premonitórios da nossa sociedade de hoje, são algo muito próximo disso. Quer dizer, Plínio já estava escrevendo sobre algo que a gente vai entender depois que acontece, que é esse sistema neoliberal no qual a gente está completamente mergulhado hoje em dia. Às vezes eu fico pensando, quando eu leio Homens de Papel, eu fico pensando na similaridade que existe entre esses catadores de papel que o Plínio retratou em 1967 e os entregadores de aplicativo de hoje em dia, né? Eu acho que se o berrão hoje em dia pudesse ser metaforicamente representado por um personagem da nossa época, o berrão hoje seria um algoritmo. A obra do Plínio é sempre isso, é subverter, é despertar, que o público possa sair inquieto e consciente dos problemas que vive na sociedade. Ele tem uma obra muito consistente. Dentro dessa obra são 29 textos de teatro e dentro desses 29 textos deve ter pelo menos umas 6 obras-primas, assim, consideradas obras-primas. E a gente sabe a dificuldade que foi para essa obra poder ser encenada. Não é o Plínio que é maldito é o que ele está retratando, e ele é o repórter de um tempo mau, como ele sempre se apresentou, né? E fico feliz de estar na mão de pessoas tão talentosas, né? Estão fazendo com todo cuidado para que a obra mantenha essa força toda, né? Como meu pai dizia, né? O teatro só faz sentido quando for uma tribuna livre, né? Que leve até as últimas consequências e discuta até as últimas consequências os problemas do homem. Então é o que a gente espera, que a ópera possa ter essa força e que as pessoas saiam inquietadas dali para discutir os problemas do homem. Meu pai não está dando a solução, ele está mostrando o problema. Vai ser diferente, vai chocar e tem que chocar. A música boa, a obra de arte boa, ela choca muitas vezes. É uma novidade aqui no Brasil, porque essa é a primeira comissão, digamos assim, a primeira encomenda que o Teatro Municipal faz de óperas. Você tem uma peça que é mais camerística, porque ela tem 3 solistas, e outra onde você tem tantos personagens, você tem um coro. Agora tem uma coisa fundamental, que é a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, e foi um pedido meu, tanto ao Leonardo Martinelli quanto a Elodie, que a gente pudesse potencializar a orquestra, que é uma orquestra excelente, que tem músicos extraordinários. Também tem uma parte que é protagonista na ópera. Bom, no fim das contas, né, na realidade da pandemia, a gente não consegue montar a ópera. Então, o mais próximo que a gente consegue chegar da ópera, tal como ela pode um dia ser, é na versão para piano. Imaginando esses acordes que aqui estão todos com o mesmo timbre, vão ganhar, o colorido de uma orquestra, a linha vocal, Quase vomitei. Um dia vai ganhar a voz de um tenor, a oração em forma de choro da Neuza Sueli vai ganhar uma personagem, e a música e a arte vai voltar ao palco. Cada pessoa que pega uma obra, ela traz uma obra diferente. Qual é o Plínio que a gente quer trazer? Ele dizia, a sociedade não evolui, então a peça continua atual. E aí ele brincava, dizia, se demorar um pouquinho mais, a peça vai virar um clássico. Virou um clássico. Isso é uma questão que eu fico me deparando muitas vezes, Como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com uma herança cultural que é historicamente machista, racista, homofóbica? Olhar essa tradição de outras maneiras, com outros olhares. Pessoas que apanham de tudo quanto é jeito da sociedade, estão ali disputando um micropoder, um poder dentro de uma esfera minúscula de um quarto de hotel barato. São personagens muito primitivos, muito brutos, muito embrutecidos pela vida e que não têm elaboração linguística, não têm refinamentos linguísticos. A comunicação se dá fisicamente.
A narrativa dele, o olhar dele tem um poder tão grande que extrapola, né, que vai para além disso e vem parar neste lugar. Então, eu acho que a ópera traz para a peça outros contornos de significado, outras camadas de significado. Cada vez que a gente transpõe uma obra para outra linguagem, ela ganha outras possibilidades também. É uma adaptação do texto original. E essa adaptação, como eu costumo falar, ela foi marcada pela condensação. É uma coisa que se associa à história da ópera à própria construção da ideia de linguagem na música do Ocidente. Ou seja, né, de que você com a música comunica, que você vai expressar elementos específicos, e tudo isto é normalmente conhecido pela doutrina dos afetos. Ao usar os recursos que são sempre puramente abstratos da música, de comunicar sentimentos, afetos, estados de espírito. Só que isto vai mudando, né, Fernanda, com as linguagens musicais. Muitas vezes demorando 80 horas para compor a música de 1 minuto de duração. Exatamente. É bem ingrato, né? E aí a minha função é casar o gesto físico, o gesto teatral com o gesto musical. A compreensão que eu tive do texto do Plínio, então não foi algo que eu fui pré-determinado a fazer. Eu via que tinha momentos de um frenesi, de uma cinética da relação dos personagens, inclusive do ponto de vista verbal, no qual o tempo corria muito rápido. Então, para esses momentos, eu reservei os momentos musicais que a gente chama de recitativos, no qual o cantor tem até um pouco mais de liberdade. Navalha na Carne não é apenas uma peça sobre violência ou, dentro de um clichê que é absolutamente redutor, sobre desajustados. Há uma verdadeira humanidade, né, que Plínio coloca na superfície. Ela não está no fundo de um lago inacessível. E é nesse momento que, no texto, eu planejei as áreas. Mas o pior foi quando cheguei perto pra fechar a boca. Daí te vi bem de perto, quase vomitei. Porra, nunca vi coisa mais nojenta. Juro, por Deus que nunca tinha visto nada mais desgraçado. Eu sempre tive o Plínio como um marginal, super marginal, né? Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, no final dos anos 80, ele vendia os livros dele nos bares, assim, e eu vi isso muitas vezes. E eu sempre admirei demais ele, mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer um trabalho, né, com o texto dele. O que eu acho que linka totalmente esses dois trabalhos, linka o meu trabalho também, é essa questão mesmo de querer ir pelo caminho errado, de querer ir pela parte mais difícil, de querer fazer não do jeito certo, né, de criar esse lugar de surpresa. Tá falando de um autor, né, de um dramaturgo, Plínio Marcos, que é muito característico da cidade de São Paulo, de um universo muito particular. E a gente está falando de um trabalho a ser executado no Teatro Municipal, que também é bastante particular. Então, foi um pouco essa sensação que eu tive de um encontro de dois mundos que, de um certo modo, são distantes, mas estão bem próximos. Pensando no Navalha lá dentro, pensando no Homens de Papel aqui fora. Então, quando a gente fala em dar unidade para os dois espaços, embora sejam lugares diferentes, eles se complementam, né? Tem uma coisa muito legal que a gente teve numa das reuniões com o João Pimenta, que é brincar também um figurino dentro desse universo. Ele tem uma capacidade de pensar o espaço e o figurino como uma coisa só, que é o que eu acredito mesmo, assim. Por exemplo, no Homens de Papel, a gente fala de um figurino que é quase um cenário, na verdade, né? A gente pensou em trabalhar com uma única cor para o figurino, então o aspecto final é limpo,
mas o contexto do figurino é muito poluído, um figurino de acúmulos. Então a ideia é que o personagem ele carregue nele tudo dele, da vida dele, a casa dele anda com ele. A gente quer trabalhar com um material muito bacana que é o Tyvek, que é esse material, né, que é como um papel. Não é porque ele parece um papel que a gente vai usar para fazer o figurino de Homens de Papel, e sim porque ele dá essa estrutura que a gente precisa de volume, de uma coisa amassada e volumosa. Os personagens do Plínio ocupam um espaço que a gente costuma falar, existem textos e estudos bem legais, que são espaços vazios em São Paulo. Quando a gente anda por São Paulo, a gente consegue perceber isso, né? Existe uma frieza entre nós e esses moradores, entre o espaço onde eu vivo, onde eles vivem. Navalha na carne. Eu tentei trazer uma palheta com uma temperatura um pouco mais quente, eles estão ali, né? Eles não ocupam, eles não moram ali. Acho que a minha interpretação eles estão naquele lugar. Então, de que modo que eu trago isso? Acho que é trazendo a falta de cuidado com o lugar, né? O que eu gosto bastante no Navalha é que, ao invés de eu retratar isso pela frente, né, como se eu estivesse cortando a quarta parede da fachada da pensão, eu inverti o ponto de vista. Então, se a gente observar o cenário, a gente vai perceber que a gente está do lado de trás da pensão, e quase como um voyeur, sabe? Olhando de um cantinho, assim, a história desses personagens. A proposta é que eles começam um espetáculo com um figurino totalmente casual, assim. E durante o espetáculo, esse personagem começa a desmontar o outro personagem. Então, conforme eles se tocam, ele puxa e vai saindo partes dessa roupa. Então, uma camisa que era uma camisa branca normal, de repente ela perde as mangas, ela perde um pedaço da parte de baixo, ela vai perdendo a gola, começa a se revelar esse personagem, quem ele realmente é. E a ideia é que no final a gente vá tirando tanto pedaços dessa roupa e terminar nessa carne mesmo, nesse corpo em carne viva, assim. É um desejo e acredito que a gente vai fazer de tudo para conseguir chegar nessa imagem. No fim das contas, né, cada janela dessa, ela esconde uma peça de teatro, né? Esconde uma narrativa, uma poesia que, enfim, seja ela brutal, seja ela até ingênua, a cidade tem essas possibilidades, né? E o Plínio mostra essa possibilidade na obra teatral dele, né? Como é que se constrói a subjetividade das pessoas, né? Elas não são destituídas de subjetividade porque estão em situações extremas, né? Eu fico olhando as janelinhas, eu fico pensando que janelinha daquelas poderia ser o quarto da Neuza Sueli. Eu fico pensando dentro daquelas janelinhas quais são os elementos de delicadeza que existem ali dentro, quais são os bichinhos de pelúcia. Seria interessante se a gente pudesse fazer com que, através da encenação, a gente fizesse um zoom para o quarto da Neuza Sueli, né? E aí as pessoas saíssem desse zoom e fizessem isso para a cidade quando saíssem do teatro, né? O Teatro Municipal nasceu pela elite cafeicultora bancando, mas nem 10 anos depois que ele foi inaugurado, um pouco mais que isso, já tinham movimentos de vanguarda aqui dentro, como foi a Semana de Arte Moderna. E a gente precisava recuperar essa herança, que é a herança do pensamento. A cultura, a arte produz pensamento, ela é uma expressão que gera impactos na sociedade. Outros movimentos, o próprio movimento feminista em São Paulo, teve grande força dentro desta casa. Então ela não pode ser vista como uma casa elitista, ela precisa ser a casa que é ocupada não só na sua plateia, mas no palco, por todas as linguagens e pela população em geral. Eu acho que a pandemia, ela vai, por incrível que pareça, mesmo diante de todas as coisas terríveis que ela trouxe, eu acho que, de alguma forma, ela vai potencializar a ópera quando a ópera for realmente acontecer presencialmente. Especialmente alguns conteúdos que a pandemia radicalizou dentro da obra do Plínio, principalmente essa abominável desigualdade social que a gente vive no Brasil. Para mim, a sensação de quando os teatros puderem voltar a ter pessoas, plateias, a plateia como a gente conhece, como a gente conhecia até fevereiro,
Eu acho que isso vai ser como passar muito tempo debaixo da água com a respiração presa e simplesmente de uma hora para outra sair e conseguir respirar de novo. Acho que a sensação vai ser muito parecida com isso. Sinto muita falta de coxia, sinto muita falta de sala de ensaio, eu sinto falta de estar com as pessoas, eu sinto falta de estar com os pares, mas o teatro sempre arranja um jeito, né? Quando a gente entrar no teatro, eu acho que a gente vai ter de novo um arrebatamento e nenhuma experiência virtual substitui a presença e o contato. Ela é essencial, ela é imutável há milênios, porque é essencial. Eu tenho convicção absoluta de que ela vai acontecer nesta casa e que ela vai ser um marco dessa simbologia de expressão novos, modernistas, a visibilidade dos invisíveis ocupando um lugar com tanta visibilidade, com tanto glamour, com tanto detalhe, com tanta riqueza, que é a mesma riqueza que um catador de papel tem de separar o que lhe dá sustento e o que não lhe serve. E eu acho que nós, artistas de teatro, circo, das artes cênicas de uma maneira geral, a gente tem uma capacidade de resiliência, de potência, de se colocar diante dos desafios, que me remeteu profundamente aos momentos em que eu estava lá na escadaria, passando chapéu. Não há nada que silencie a arte. Não há censura, não há impedimento de guerra, de peste, que nos tire da perspectiva em chegar com a nossa expressão ao público. Eu acho que isso nos faz mais fortes. E a gente espera que logo, logo, em breve, essas duas óperas sejam produzidas e encenadas aqui no nosso palco. É uma realização tremenda do Teatro Municipal de São Paulo e de todos os que estão envolvidos. Não tenho palavras suficientes para expressar a minha alegria, a minha felicidade desta realização. A gente está fazendo história.